vamos falar sobre inteligência emocional. Agora, por que a inteligência emocional ela é tão importante para a gente? Acho que nunca nós tivemos um tempo em que nós precisamos mais saber como lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, sentimentos. Por quê? Porque as mudanças se tornaram mais frequentes, o mundo tem se transformado continuamente. Pensa que há um tempo atrás, né, se a gente pensar há mais de 30 anos atrás, as pessoas trabalhavam normalmente numa mesma área, faziam sua formação, né, e muitas vezes trabalhavam numa mesma empresa até se aposentar, e a vida tinha uma certa, entre aspas, estabilidade, porque é claro que sempre a gente lidou com mudança, transformação, desafios. Mas se a gente pensa num tempo anterior ao tempo atual, essas mudanças eram um pouco menos frequentes. Aí a gente tem uma aceleração do processo de mudança a partir do momento que as tecnologias evoluem, escalam exponencialmente. Aí nós temos inteligência artificial, temos robótica, temos muitas coisas que estão mudando o mundo do jeito que a gente conhece. E tem gente que chegou a ter um problema assim, de perder o emprego porque não existia mais o tipo de trabalho que essa pessoa fazia. Então nós temos hoje pessoas mudando de carreira 2 a 3 vezes ao longo da vida. A vida, de uma forma geral, se transforma muito rapidamente. Quanto que a gente imaginaria que nós íamos usar aplicativos para poder pegar um transporte, para poder pedir comida? Quer dizer, está tudo hoje na palma da nossa mão e, ao mesmo tempo, isso representa muita mudança. Muita mudança. O mundo não é parecido com o que ele era 10 anos atrás. E essa aceleração da mudança cria muita incerteza, e as incertezas, as dificuldades de perceber como o futuro será, geram emoções. Bom, nós tivemos também a pandemia da Covid-19 acelerando todo esse processo de mudança, mudando a nossa maneira de viver no dia a dia. E parece que adversidades e problemas se multiplicam no dia de uma pessoa. Uma pessoa ativa, ela pode ter vários problemas desde manhã, quando ela acorda, até o final da tarde, até a noite, sabe? Notícias. Ela saiu, foi de carro para um lugar, pegou ali um trânsito, atrasa um pouco, isso já gera um estresse. Ou alguém fechou ela quase teve um acidente. Ou ela foi por um transporte público, e o transporte público ficou parando, sabe? Só do transporte de um lugar para o outro você já pode ter emoções desafiantes com as quais você precisa lidar. E aí, ao longo de um dia, tem muitas tarefas, parece que você não dá conta daquelas tarefas, às vezes tem que administrar muitas coisas. Imagine uma mulher que sai de casa com um filho que está com febre, ela precisa ir trabalhar, mas sai preocupada, chega ali numa segunda-feira, por exemplo, de manhã, com um monte de e-mails na caixa de e-mails, ela vai verificando aquilo e percebe, puxa, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de ver tudo isso hoje, né? É pouco tempo para ver tanta coisa. Ela tem uma reunião que acontece num determinado horário ali do período da manhã, se estende sem ter grandes resultados, ela vai se preparando para uma outra reunião importante com o cliente, o líder dela chega e fala que precisa que ela execute uma outra tarefa que é importante para o dia mesmo, ela olha a lista de tarefas que ela tem para fazer naquele dia e vê que a agenda dela está abarrotada, de repente ela recebe uma ligação que a febre do filho piorou, ela tem que buscar o filho na escolinha. Vejam que nem chegou no horário de almoço ainda e ela já teve que lidar com muitas situações estressantes e com muitas emoções. Parece que o mundo moderno, o mundo que a gente vive, vai exigir que nós tenhamos mais habilidade para lidar conosco. Nós vamos precisar lidar bem com a nossa mente, com as nossas emoções. Então, a gente entende hoje que talvez nunca tenha sido tão importante o desenvolvimento da inteligência emocional, mas o que é exatamente a inteligência emocional? Eu vou usar uma definição que é simples e, ao mesmo tempo, muito coerente, que o Daniel Goleman trouxe na década de 90 com aquele best-seller que ele lançou, Inteligência Emocional, que popularizou esse conceito. Ele fala que a inteligência emocional é dividida em 5 pilares. O primeiro pilar é a autoconsciência, que é quando você toma consciência do que você está sentindo. As emoções, elas acontecem em nós, independentemente da nossa consciência.
Você pode, às vezes, estar vivenciando uma emoção e não estar consciente dela. Já aconteceu com você, de repente, chegar num local e alguém fala para você assim, você está ansioso ou você está irritado? E você fala, não, acho que não. Mas depois você se dá conta que está assim. Só que você não tinha percebido e uma outra pessoa percebeu uma alteração comportamental em você. Então, a gente pode não ter consciência de uma coisa que a gente está sentindo, porque as emoções acontecem de uma forma fisiológica. Elas são uma série de ações que acontecem dentro do nosso corpo. Então, são alterações da nossa respiração, alterações de substâncias que trafegam pela nossa corrente sanguínea, neurotransmissores. Elas acontecem como respostas automatizadas a eventos externos a nós, ou como respostas automatizadas a pensamentos que nós trazemos à mente, construções de cenários que a gente traz na nossa mente também geram emoções. Então, podem ser respostas a eventos externos, ou podem ser respostas a experiências internas criadas por nós. Então, muitas vezes a gente não está consciente de que emoção a gente está sentindo. O que é isso que eu estou sentindo de verdade? A gente não consegue nomear, entender o que é, da onde veio, o que causou isso, como começou. Essa falta de entendimento pode fazer com que a emoção que está ali acontecendo em você se torne também inconscientemente expressa para o mundo. E aí você não tem escolha de saber, eu quero expressar essa emoção, é útil colocar isso no meu comportamento, na minha fala, na minha atitude. Então, a consciência é o primeiro pilar, a autoconsciência. O segundo pilar é a autorregulação. Daniel Goleman fala sobre, depois que você toma consciência daquilo que você está sentindo, você conseguir gerenciar, lidar com aquela emoção. Nós não necessariamente vamos conseguir interromper, a emoção é uma coisa que acontece de uma forma mais automatizada e independentemente do nosso controle, mas nós conseguimos, em certa medida, gerenciar. Desde com coisas que são assim simples e físicas, como a respiração, ajudando você a lidar com a sua emoção, como também a nossa capacidade de criar significados, mudar os significados e as interpretações que a gente está dando para um evento, para uma coisa, para um comportamento de uma pessoa. Então a gente vai conseguindo regular essa emoção. E no mínimo nós conseguimos controlar se vamos expressá-la ou se não vamos expressá-la. Se realmente essa emoção, ela revela algo que é de valor e merece ser comunicada ao mundo à minha volta, ou não, eu preciso lidar com ela, gerenciá-la, administrá-la, permitir que ela se acalme para que depois eu possa me expressar no mundo de uma forma diferente. Tá? Então, a autorregulação é essa capacidade de gerenciar, de lidar com as emoções. E aí nós temos a automotivação, que é o terceiro pilar da inteligência emocional. O que é a automotivação? É você conseguir construir, criar boas emoções, emoções motivadoras, emoções satisfatórias, que vão colocar você num ótimo estado interno para poder executar suas tarefas do dia a dia, para poder viver bem a sua vida. E aí a gente pensa assim, mas espera aí, eu consigo criar emoções? Pensa numa situação que provavelmente você já passou, que é você começar a pensar num evento que aconteceu e que foi muito bom. Lembra de um momento assim que de repente você estava sem fazer nada, podia estar numa espera às vezes de um médico, de um dentista, podia estar num transporte público se transportando de um lugar para o outro, ou mesmo no carro, né? E de repente a sua mente vai lá para o passado por uma coisa muito legal que aconteceu. Imediatamente, só de pensar nessa coisa boa que lhe aconteceu, você já começa a involuntariamente sorrir, se sentir bem. Então você está ali, talvez de uma forma mais involuntária, inconsciente, criando automotivação. Mas a gente pode fazer isso de forma
consciente, de caso pensado, né? Você pode, por exemplo, acessar de propósito experiências positivas para trazer para você sentimentos e sensações positivas que vão alterar seu estado e vão trazer um estado motivador para você. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente acessa esse tipo de experiência? Podemos entrar em contato com ocorrências anteriores muito boas e positivas para acessar ótimas emoções e gerar motivação no nosso dia a dia. Podemos utilizar até exercícios físicos. Quem nunca saiu, por exemplo, de um exercício físico como uma aula de dança, uma natação, se sentindo muito melhor, falando, nossa, como foi bom, como eu me sinto bem. Alguém que foi à academia, estava num estado anteriormente não tão bom e ela sai de lá se sentindo ótima e motivada. Então nós podemos usar o corpo para melhorar a nossa motivação. Nós podemos usar a imaginação de futuro, né, pensando nos nossos sonhos, projetos, aquilo que a gente quer criar ou construir. Nós podemos, por exemplo, de manhã, pensar no dia e nos melhores momentos que nós teremos naquele dia, que a gente sabe mais ou menos como é que vai ser a nossa agenda, não é verdade? Então dá para construir alguns momentos na mente e trazer emoções motivadoras. Então nós temos esse terceiro pilar, que é a automotivação, que ajuda você a ser um líder de si mesmo. É muito interessante a inteligência emocional, porque quando você desenvolve os pilares da inteligência emocional, você desenvolve uma autoliderança. Você consegue liderar a si, né? Não é autocontrole, é autoliderança. Você acolhe, aceita de uma forma natural que você tem emoções, você trabalha essa gestão das emoções e você também é capaz de gerar boas emoções a partir da sua atividade mental voluntária. E aí nós vamos falar sobre o quarto pilar. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia, que é você, a partir do momento que você tem consciência daquilo que você sente, você tem consciência das emoções, né? Então você percebe o que você sente, percebe que não é fácil, às vezes é desafiador lidar com uma emoção que é desagradável. Você aprendeu a lidar com isso, gerenciá-la, então tem a autorregulação. Aprendeu também como mudar seu estado interno emocional e criar boas emoções. Quando você olha uma pessoa que está ali vivenciando emoções desafiantes, você consegue ter empatia, consegue saber que não é tão fácil assim, consegue respeitar aquele momento, né? Consegue entender, compreender, né? Você não fica assustado, que absurdo, como que a pessoa está sentindo isso? Como que ela está reagindo desse jeito? Não, você não fica assustado, porque você entende a si mesmo, consegue entender melhor o outro. Isso te dá empatia. E aí nós temos o quinto pilar da inteligência emocional, que é você ser capaz de liderar a outra pessoa, e ajudar essa outra pessoa a entrar em contato com as emoções dela, a gerenciar essas emoções, motivar essa pessoa. Então, no momento em que você conseguiu ter autoconsciência, autorregulação, automotivação e empatia, você está muito mais pronto para ser uma influência positiva para uma outra pessoa. A liderança é uma das características, um dos 5 pilares da inteligência emocional. Porque no momento em que eu lido melhor comigo mesmo, eu posso ajudar uma outra pessoa a lidar melhor com ela. Posso ajudar essa pessoa a tomar consciência do que ela está sentindo, das possíveis causas, né? Havia um momento que ela não estava sentindo isso, depois de um determinado momento começou a sentir, o que pode ter ocorrido, será que tem uma causa fisiológica, será que é algo no corpo, né? Um desafio físico, corporal, um cansaço excessivo, será que ela está num momento, por exemplo, que teve uma desregulação hormonal, ajudar a pessoa a entender o que pode estar acontecendo com ela, teve um evento que ocorreu, que mexeu com ela, foram pensamentos que ela cultivou, foi um pesadelo, um sonho difícil que ela teve durante a noite, o que pode estar por trás disso e como ela está interpretando essa emoção. Você pode ajudar ela a conseguir lidar com isso, acolhendo e ao mesmo tempo gerenciando, escolhendo o que ela quer expressar e o que não quer, encontrando uma maneira de suavizar e tornar essa emoção gerenciável. Você pode ajudar a pessoa a acessar pensamentos, sentimentos que podem inclusive mudar o estado emocional dela e gerar emoções mais positivas que de certa forma se texturizam
se misturam com aquela emoção desafiante, né? Isso tudo é possível depois que você conseguiu aprender a lidar com os 4 pilares iniciais, que são autoconsciência, autorregulação, a automotivação e a empatia. Você chega num ponto que esses 4 pilares, que você conseguiu lidar muito bem com eles, você consegue apoiar e ajudar outras pessoas. Então é interessante a gente pensar que é possível liderar emocionalmente os outros, é possível provocar emoções através da fala, da voz, de histórias que você conta para outra pessoa. A sua presença ao lado de uma pessoa, a sua maneira de falar, de estar com ela, de silenciar, tudo isso pode afetar emocionalmente, influenciar positivamente uma outra pessoa. Bom, então agora, entendendo esses 4 pilares da inteligência emocional, vamos pensar como que a gente pode utilizar cada um deles, né? Como é que eu posso, de verdade, ter esses 4 pilares no meu dia a dia bem desenvolvidos? Vamos começar pelo primeiro, que é a autoconsciência. Primeira coisa é você se dar conta de si mesmo, né? Perceber o que você está sentindo, ter uma automonitoração, perceber o que eu estou sentindo agora, como é que está meu corpo, como é que está minha respiração, meu batimento cardíaco. É você voltar para si mesmo, ter uma percepção de si mesmo com uma certa constância ao longo do seu dia. É você se acostumar a observar a si mesmo e de uma forma neutra. Essa forma neutra significa que você nem vai ficar num auto-engano piedoso, né, e mentindo para si mesmo, ou se posicionando como alguém que é vítima de uma situação, mas também você não vai ficar com uma dureza crítica contra si mesmo, sabe? Falando, eu sou alguém insuportável, como é que eu posso ter esse tipo de emoção? Não. É tratar com naturalidade as emoções, sem transformar uma emoção que é, às vezes, desagradável num tabu, porque todas as emoções, agradáveis ou desagradáveis, cumprem uma função importante. Elas existem, né, na nossa arquitetura neurológica porque elas têm uma função, porque elas são importantes, porque elas têm valor. Então, é você conseguir se observar de uma forma neutra, né, sendo honesto com você mesmo e pensar um pouquinho sobre o que você está sentindo e o que você precisa para lidar com isso que você está sentindo. Às vezes você pode descobrir que está muito cansado, muito cansada, e por esse motivo tem algumas emoções difíceis acontecendo. Então, como é que você provê para si mesmo o descanso necessário para você estar melhor? E como que você gerencia isso caso você tenha coisas importantes para fazer naquele dia, sabe? Então, é importante que você tome consciência, entenda o que está acontecendo, entenda possíveis causas, né? Não leve necessariamente tão a sério. Uma emoção, ela pode ser um termômetro que indica para você o que você sente, o que você gosta, o que você quer, o que você não gosta, o que você não quer. Mas, às vezes, uma emoção, ela vem de um equívoco interpretativo de um evento, uma percepção errônea a respeito de alguém, um julgamento ou uma avaliação que está cognitivamente incorreto, sabe? Às vezes vem até de uma alteração física. Num outro momento você fala, nossa, mas agora eu não estou mais sentindo aquilo. Então é perceber que as emoções podem ser um bom termômetro indicativo do que você gosta, do que quer e daquilo que não gosta e não quer, mas elas também podem ser equívocos de percepção da realidade que te cerca ou simplesmente um efeito de um estado corpóreo. Isso ajuda você a não se levar tão a sério. E não achar, puxa, estou sentindo isso, então com certeza isso é verdade. Não é bem assim que funciona. Então começa por aí. Então tomei consciência, consigo fazer isso com neutralidade. A partir daí eu começo a gerenciar. Eu gerencio acolhendo, tratando como natural aquela emoção, sem achar que é feia ou é errada. São emoções apenas. A gente tem desde criança. Mesmo que elas sejam desagradáveis, você não queira expressar naquele momento, não adianta tentar reprimir, tratar aquilo como algo proibido, sentir vergonha da emoção. Tudo isso piora e impede a sua capacidade de gerenciar a emoção. Bom, tratou isso com naturalidade? Vamos para o gerenciamento, que é a partir do momento que você percebeu o que está sentindo, você começa a fazer algumas escolhas para lidar melhor com isso.
O que eu posso fazer para me sentir melhor? E aí você faz escolhas de efetivamente, a partir do momento que acolheu e aceitou, começar a gerenciar suas emoções e lidar também com como você vai se expressar em termos de palavras e atitudes. Você quer que essa emoção esteja presente ou não na sua comunicação? E aí você vai lidar consigo mesmo. A próxima etapa, que é a automotivação, é você acostumar-se no dia a dia a fazer coisas que vão te promover estados emocionais mais positivos. É você se conhecer, bom, me conheço, sei o que me faz bem, sei o que me traz ótimas emoções, então eu vou fazer essas ações que me fazem bem. Pode ser, às vezes, você ir para uma área verde, para ter um contato com a natureza, você fala, nossa, foi uma pausinha que eu fiz, que de repente fui para uma área verde, na hora do almoço já me senti muito melhor. Então você entende que isso te faz bem. Às vezes é um exercício, uma prática que você faz no início do dia. Às vezes é uma visualização que você tem de momentos que foram muito bons, e aí você evoca, traz para si mesmo novamente aquelas emoções. Ou seja, você vai assumir as rédeas, assumir a responsabilidade de construir estados internos mais positivos para si mesmo. Basicamente é isso. E aí, o próximo pilar, que é a empatia, é você tratar com naturalidade as emoções das outras pessoas. É você não reagir como se as emoções fossem socialmente inadequadas, transformando elas em tabu. É entender que as pessoas sentem emoções e inclusive num nível diferente do seu. Aí você fala assim, não, mas essa pessoa está exagerando demais. Você não sabe como ela sente. Tem pessoas que têm níveis de sensibilidade e intensidade emocional completamente diferentes do seu. Às vezes você tem um nível de sensibilidade altíssimo, outras pessoas têm menos. Elas reagem menos aos eventos. Isso vem delas desde a infância, muitas vezes. É algo genético. Às vezes é algo aprendido também, porque tem a aprendizagem. Mas essas pessoas reagem mais ou menos do que você. Então é ter empatia a respeito das diferenças que existem. Entender que você não compreende o outro, não tem como. A empatia tem mais a ver com você reconhecer que é impossível saber o que o outro está sentindo do que você deduzir pelo que você sente que você sabe o que o outro está sentindo. Porque, na verdade, nós somos diferentes, funcionamos de uma maneira diferente. Bom, a partir daqui, da empatia, existe a possibilidade de aprender como desenvolver habilidades de comunicação e de relacionamento interpessoal com outras pessoas, para que você possa auxiliar emocionalmente os outros. Então, como é que você pode trazer, promover, provocar emoções muito boas e positivas nas pessoas que você encontra? Basicamente, este é o quinto pilar. Então, ele exige que você tenha algumas habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, que você se conecte de verdade com as outras pessoas, né? Que você consiga usar as palavras de uma maneira adequada, que você consiga usar aquele momento que você está se relacionando com a pessoa para ser uma influência emocional positiva, gerar motivação no outro, ajudar ele a lidar com emoções difíceis quando acontecem. E de repente uma pessoa que não está nada bem, que está péssima do seu lado, você sabe a maneira certa de apoiá-la, ajudá-la para ela melhorar. E é importante você saber que mesmo que você desenvolva os 5 pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e liderança, haverá momentos que você vai precisar que o outro te auxilie. Porque por mais que você tenha desenvolvido habilidades em relação à inteligência emocional, haverá um momento que, por causa de uma falta de consciência plena, que a gente tem, na verdade, muito mais momentos inconscientes no nosso dia a dia, então haverá momentos, por falta de uma consciência plena, que você estará sob um desequilíbrio emocional e pode contar com a ajuda de uma outra pessoa. Então, lembrar disso. Lembrar que você é humano, as outras pessoas também são, que é natural sentir emoções e que muitas vezes não é tão fácil, mas faz parte da vida. Do mesmo jeito que a gente acalma um bebezinho, que ele está chorando e a gente acalenta, fala, calma, vai passar. Aprenda a acalentar a si mesmo e falar para si mesmo, calma, vai passar, e acalentar o outro e ajudar o outro a entender que a emoção vai passar. Espero que o programa de hoje tenha sido extremamente útil para você, que você possa usar essa informação no seu dia a dia de forma bem prática. Imagine você colocando isso em prática
todos os dias e perceba que resultado bom você terá. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!